O documentário sobre a história da Xuxa, produzida pela Globoplay, está cheio de polêmicas. A maior delas gira em torno da relação estremecida entre Xuxa e a ex-empresária Marlene Matos. Vamos saber melhor o que rolou por trás dessa treta e como foi o encontro delas 19 anos depois. Eu sou Neto Lucon e este é o Neto no Pop. Um dos pontos altos do documentário de Xuxa Meneghel, que comemora os 60 anos da artista e os 40 anos de carreira, é o reencontro da Rainha dos Baixinhos com sua ex-empresária, Marlene Matos, hoje com 73 anos. O reencontro se dá depois de 19 anos de trabalho juntas e 19 anos brigadas. Aliás, é sobre este tempo que elas começaram um bate-papo que foi acompanhado por Pedro Bial, que dirige o documentário. Tudo bem? Tudo bem. E aí? Tu sabe quanto tempo a gente tá sem se falar? 19 anos que a gente ficou junto, 19 ficou separado. Nas chamadas que chocaram muita gente, Marlene afirma que Xuxa foi uma marionete nas mãos dela, que fez outras pessoas de marionete. Você é uma marionete na minha mão e eu usava você para fazer outras pessoas de marionete. É assim. Ela também admitiu a fama de casca grossa, autoritária e eficiente, que chegava a ser cruel com pessoas burras. Eu não sei ser condescendente com gente burra. Sabe, eu sou exigente? Sou. Chega a ser cruel? Sou. Mas olha, eu sei fazer as coisas. Quando eu me proponho, eu sei fazer as coisas. Xuxa admitiu que ficou incrédula com Marlene, dizendo que faria tudo de novo e que não se arrependia de nada. Marlene defende que acertou muito mais que errou, que o mundo não é aquilo que Xuxa quer que seja, que ela age de forma realística. Eu acertei muito mais do que errei. Sabe, o mundo não é isso que você quer que seja. A gente tem que agir, às vezes, de forma realística. Também houve uma declaração da Marlene que disse que só amava a avó dela e Xuxa. Tem duas pessoas que eu amei na minha vida. Uma é a minha avó, que é pra sempre. E a Xuxa era a segunda pessoa. Sabe? Não tem ninguém mais que tenha esse papel na minha vida. Sinceramente, não tem. E se eu tive raiva, se eu tive isso, se eu tive aquilo, desconstruí tudo isso na minha vida. E você, Xuxa, apesar de toda a eventual mágoa, você ainda tem amor? Ela tem. Tem mágoa, isso aí faz mal, hein? Mas tem amor? Muita gente vem se questionando qual era a relação das duas e se Marlene era realmente o carrasco que pareceu nas chamadas. Para quem não sabe, Marlene comandou a carreira da Xuxa quando ela tinha 20 anos, a convite de Maurício Sherman no fim dos anos 80. Na época, Xuxa estava saindo da carreira de modelo, fotografando em capas de revistas masculinas, de um namoro com Pelé, para se tornar apresentadora infantil da TV Manchete. Marlene cuidava da carreira da apresentadora. Aliás, ela cuidava de tudo. E Xuxa se tornou de fato a Rainha dos Baixinhos, o maior fenômeno. O meu bom dia hoje é pra você, minha pequena pessoa que eu chamo carinhosamente de meu baixinho. Espero que você tenha uma pessoa perto de você que o ame. Isso é essencial, isso é imprescindível pra você, meu baixinho. E o resto é resto. Marlene dirigiu Xuxa na Globo em programas como Show da Xuxa, de 1987 a 1992, com 2.000 programas, Xuxa Park, Planeta Xuxa e muitos outros. Lembrando que naquela época a Xuxa gravava disco, ganhava disco de ouro, de diamante, também fazia filmes e muitos shows pelo Brasil e pelo mundo. Foi um sucesso nacional e internacional. Pois é, a Xuxa chegou a ter programas e vender discos até fora do país. Além disso, elas tinham uma relação pessoal muito forte. Marlene é madrinha da Sasha, única filha da Xuxa. No último trabalho das duas juntas, o Planeta Xuxa, elas começaram a ter algumas brigas públicas. Teve algumas que chegaram a ir ao ar, como quando Xuxa pedia para Marlene ligar para saber se Sasha estava bem no último bloco do programa e a Marlene se negava e a Xuxa reclamou disso na frente de todo mundo. Não, eu perguntei, falei, liga lá pra casa pra ver se a Sasha já tá dormindo, porque eu sempre faço isso no último bloco. Faço o programa primeiro. Não vou não, eu vou pra casa.
A jornalista Rosana Herman, que foi roteirista da Xuxa a convite de Marlene, escreveu para a Folha de São Paulo que as duas brigavam o tempo todo, que Marlene gritava com Xuxa e que Xuxa batia o pé dizendo que não ia gravar. Já vi que eu não posso dançar, né? Não posso fazer mais nada. Quando é programa ao vivo eu não quero mais fazer, viu? Não dá com fitinha toda hora. Que coisa! Entra, Luciano, vem! Xuxa! As duas romperam contato há 19 anos. E desde então, Xuxa vem fazendo acusações de um relacionamento tóxico. Nas entrevistas, a apresentadora declarou, por exemplo, que Marlene controlava o que ela poderia falar, com quem ela poderia falar, quem poderia namorar e que chegava a trancá-la no quarto, sem deixá-la sair. Ela me trancava e saía. E ela dizia que era para me proteger. Minha história com ela é pautada com muito abuso. Ela dizia que eu tinha que morrer cedo para poder virar um ídolo. Depois ela falou, se o Ayrton entrar numa porta, eu saio pela outra. Descobri que a Marlene cuidava dos meus telefones para ver com quem eu ligava, quantas horas eu ficava, quanto tempo, não sei o quê. Então era uma coisa assim, eu realmente era uma prisão. Eu também deixava ela cuidar da minha grana. Mentira. Ela batia na mesa, ela quebrava, abria o pulso o tempo todo, que ela gritava, falava os palavrões dela, me xingava. Ela quis deixar claro que foi ela que me criou o tempo todo, sabe? Parece que ela me amou, ela amava o trabalho dela. E eu era o trabalho dela. E eu não via isso porque eu achava que era normal isso. Sei lá, eu era ingênua, burra. Eu tinha uma necessidade muito grande de confiar em alguém, de acreditar em alguém. E depositei tudo na vida dela. Não estou dizendo que ela botou uma arma na minha cabeça e diga, faça isso. De nenhuma maneira ela fez isso. Mas ela fazia com que a gente, todos nós, Paquitas, eu, todo mundo, pensasse que a gente precisava fazer isso. A gente devia fazer isso. A última coisa que eu ouvi da Marlene foi assim, não quer trabalhar comigo? Não tem problema, eu vou ali na esquina e pego outra. Ela não falou, tipo, eu vou procurar, vou na esquina. E em outra, que autorizou cirurgia plástica em seu corpo sem o seu consentimento. Essa mulher estava anestesiada, gente. Aí ela disse assim que ela viu vários peitos em mim, que achou que aquele peito era melhor pro meu tamanho. Achou que eu não tinha muito aqui, resolveu fazer uma lipoescultura, tirou daqui, passou pra cá. Me encheu de fibrose, até hoje eu tenho. E com duas coisas roxas aqui que eu falei, o que é isso? Ela, uma surpresa, botei botox. Eu fiquei paralisada por 6 meses. Eu acredito que deve ter falado com a Marlene ou com alguém que trabalhava comigo, disse, não, vai, faz o que é melhor para ela ficar gostosa. E aí, depois de um tempo, meu peito, de tanto que ela botou, estourou. Em 2018, Xuxa chegou a dizer à Caras Argentina que se sentia usada e roubada por Marlene. Já a diretora elogiou Xuxa à revista Quem, dizendo que ela é muito profissional, que a acompanha de longe, mas sempre com muito carinho. A Veja, Xuxa voltou a dizer que era um fantoche de Marlene e que não sabia como se sujeitou àquilo por tanto tempo. Marlene registrou, então, um boletim de ocorrência na 42ª Delegacia Policial do Rio de Janeiro por calúnia e difamação. O Ministério Público inocentou Xuxa e arquivou o processo dizendo que Xuxa não tinha dito nada demais. A revista Vogue, neste ano, Xuxa declarou que precisava de uma pessoa que cuidava dela e que confiava em Marlene. É por isso que ela acha que a palavra abuso de confiança define bem a relação das duas. Xuxa disse, abre aspas, teve abuso bárbaro, do tipo, não fale, não faça isso, anda assim, não veste essa roupa, não diga isso. Eu fui fazendo, acreditava que tudo o que ela dizia era para o meu bem. Xuxa disse que teve uma virada de chave após o nascimento da Sasha, pois não queria que a filha visse ela sendo uma marionete. Quando elas romperam, Sasha tinha 2 anos. O fato é que toda a relação, reencontro e declarações vem mexendo com a opinião do público. Ela disse que ela faria tudo de novo. Mas em algum momento ela disse assim, tá, eu podia ter feito diferente com você. Se eu pudesse resumir hoje a Marlene com uma palavra, seria decepção. Muita gente acha um absurdo a maneira abusiva como Marlene lidou com Xuxa ao longo dos anos, que não precisava ser assim, sobretudo por relutar a pedir desculpas hoje em dia, e teve quem dissesse que apesar de tudo, ela conseguiu mesmo transformar Xuxa em uma grande estrela, e que após o fim da parceria, nenhuma e nem outra conseguiu o mesmo sucesso da época, com projetos pouco expressivos. Lembrando que a Xuxa não vingou mais na Globo, ela chegou a ir para a Record, teve um programa de entrevistas com o Tempo que saiu do ar. Eu quero falar com vocês, como eu sempre falei, mas agora ao vivo eu nunca falei, né? Agora eu estou falando ao vivo, ou seja, Deus me perdoe se eu fizer ou falar alguma coisa errada, por favor, me perdoe, eu vou aprender. Boa noite!
noite, gente! Bem-vindos à grande estreia do Dancing Brasil! Uhul! Ai, que delícia, gente! Estamos ao vivo! Segunda-feira todo mundo fala que é Xoxo, agora não é mais Xoxo, é Xuxa. Já Marlene deixou a Globo em 2004, indo para a Band, depois para a Record, SBT, Rede TV e TV da Gente como diretora. Ela também abriu uma agência para cuidar de famosos como o ex-jogador Kaká, a ex-jogadora de vôlei Virna e o ex-BBB Kleber Bambam. Em coletiva, a Xuxa se revoltou com quem defende Marlene, a chama de mal agradecida ou justifica que naquela época era assim mesmo. Ela também se incomodou com quem disse que sem Marlene, Xuxa não se tornaria o sucesso que é. Ela afirmou: "Eu fui uma pessoa assediada moralmente, sofri abusos não só físicos, mas também abuso psicológico, abuso de confiança, abuso de poder. Tá claro, tá nítido, e tem gente ainda na internet ou que encontro nos lugares que falam coisas que ficam do lado do abusador e não da vítima." Enfim, Xuxa diz que o documentário a faz reviver muitas coisas, que mexeram não só no baú, mas em caixinhas que estavam fechadas há muito tempo. Queria deixar claro para as pessoas que eu realmente, se eu tenho que agradecer a algo ou alguém por eu ter chegado onde eu cheguei, primeiro tem que ser a minha mãe, que foi a base de tudo isso tudo. Depois, e claro, Deus que me deu todas as oportunidades, e sem dúvida nenhuma são os fãs, ou seguidores, ou amigos. E a sua capacidade, gente, de artística, de ser quem você é. O documentário tem 5 episódios e muitas revelações imperdíveis. A gente volta a falar sobre elas em novo vídeo. E aí, o que vocês acharam dessa relação da Xuxa e da Marlene Matos e de tudo isso que tá vindo à tona agora? Deixa aqui nos comentários. Por enquanto é isso, beijão, até mais, tchau!